Pessoal, então vamos lá então. Boa noite a todos aí oficialmente, né? Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa disciplina de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações. Muito bom estar aqui com vocês. Então, antes que eu comece a aula propriamente dita, pessoal, tem só uns pequenos avisos que eu já tinha mandado no WhatsApp lá avisando, mas é só, de repente, alguém não viu e tal, e também para ficar aqui gravado, registrado. Que às vezes o aluno não vem à aula hoje, aí amanhã eu vou estar mandando a aula gravada, ele vai ter a oportunidade de ver. O que é que acontece, pessoal? Vocês viram aí que eu estava na expectativa de que a faculdade fosse prorrogar uma semana as provas aí, né? Porque a gente teve aquela paralisação, e o nosso tempo que ele já é em cima do laço né? É uma matéria muito extensa, muita coisa. Avaliar, né, é uma matéria importante, gente. Eu acho esses dois assuntos aí que a gente viu, né, que a gente está vendo, avaliação de desempenho, treinamento, desenvolvimento. Não tem como chegar aqui e dar um negócio correndo de qualquer jeito. Vocês viram que é um assunto importantíssimo. Então, eu programo o máximo de matéria possível para passar tudo para vocês, mas aí o nosso calendário já fica pequeno para o tanto de matéria que tem. Então, fica tudo muito em cima. Aí vem uma semana de paralisação, avacalha a nossa vida por completo, né? Aí eu estava achando que a faculdade fosse estender o prazo da A1, mas a faculdade achou por bem não estender, então, né, a gente tem que respeitar, e também tem os seus lados positivo, negativo, você gosta de ficar também estendendo, empurrando para frente também, acaba depois, as aulas têm que se estender até julho também, acaba ficando ruim também para todo mundo. Então, esse também não prejudicou demais. Mas aí a única coisa, então, é que não tem jeito da gente fazer as apresentações da APS. O que, para muitos de vocês, tenho certeza que vocês acham bom, né? Muito aluno não gosta de apresentar a APS. Então, mas aí, então, gente, ó, eu estou estendendo o prazo da entrega da APS até a semana que vem. Então, vocês me entregam a APS junto com a prova, tá? Deixa eu só confirmar aqui, a turma de vocês, se eu estendi realmente o prazo da entrega lá da APS. Cadê a nossa APS bonita? Olha lá, o prazo de entrega 15/4. Só ver se ali, editar, deixa eu ver se está realmente 15 de abril. Até 18 horas não, vou deixar até 22 horas. É bom que eu vi isso aqui, passar para 22 horas. Foi até bom, tá vendo? Eu dar uma olhada aqui. Então, olha lá, ó. Hoje é o 8. Deixa eu confirmar aqui, ó. O calendário é dia 15. Então, beleza, teve 2 aqui que já até mandaram. Então, a APS, vocês vão me mandar na semana que vem. Não precisa apresentar mais, porque teve essa semana de paralisação. Esse negócio aqui é a prova. Ficou Um de cada grupo que manda só, professor? Um só. E esse negócio aqui ficou todo desconfigurado. Olha que droga. Depois eu configuro isso aqui. Todo desconfigurado aqui, esse negócio aqui. Depois eu configuro esse negócio aqui. E aqui também a prova lá, 15 de abril. Depois eu venho aqui e dou uma configurada nesse texto aqui, que esse site tá ruim, a gente bota o texto lá bonitinho, ele desconfigura o texto todo lá. Mas não tem problema não, a prova tá aqui anexada, ó. Aí mais no final da aula, eu vou abrir a prova aqui, vamos ler a prova inteira, eu vou explicar. Provinha bem tranquila mesmo. São 3 questões, a princípio, assim, você pode achar que é muita coisa, pode ficar tranquilo que tem tudo nos sites que eu estou indicando lá para você, tudo assuntos que a gente falou amplamente aqui nas nossas aulas aqui, né? Eu vou tornar a mandar amanhã, quando eu mandar essa aula, vou mandar o link de novo lá do meu canal lá no YouTube, que tem todas as aulas, vou mandar o link da playlist lá de novo para vocês, que tem todas as aulas, tá? Gente, uma coisa importante, ó, deixa eu falar mais uma vez, talvez muitos não saibam. Quer ver? Deixa eu abrir aqui meu canal aqui, ó. Presta atenção aqui para você ver como eu amo muito vocês, ó. Olha aqui para você ver todos os vídeos, ó. Se você depois for procurar algum assunto nos vídeos, vai fazer a prova, né? Falar, meu Deus, qual foi a aula que o professor explicou isso?
Então, você tem a playlist, que eu vou mandar o link para vocês, olha lá. Ó. Vocês devem estar vendo minha tela aí, não estão? Está no modo de apresentar, vocês estão vendo a minha tela. Ó, Sim, aqui, ó, minha playlist de quinta-feira, cadê ela? Recursos humanos, quinta, aqui, ó, ver playlist completa. Então, olha lá, todas as aulas até a última da semana passada, né? Amanhã eu vou estar postando aqui a de hoje. E aí, o que eu queria te mostrar, ó, em todas as aulas, olha aqui, ó, vou clicar numa aqui qualquer. Se você quiser, para você não ter que ficar assistindo o vídeo todo procurando um assunto, é só você vir aqui, ó, mostrar mais, tem ali tudo que eu expliquei naquela aula. Então, se você quer, por exemplo, quer procurar a aula que eu explico a APS, por exemplo, está aqui, ó, explicações sobre a APS, nessa aula aqui. Então, para você não ter que ficar passando o vídeo todo procurando se foi naquela aula que eu falei sobre o assunto. Então, por exemplo, essa aula que eu falei sobre os métodos tradicionais de avaliação de desempenho, falei de escala gráfica, de escolha forçada, pesquisa de campo, e expliquei sobre a APS. Então, é só você vir aqui mostrar mais aqui, ó, tem ali todo o assunto que está naquela aula. Então, facilita aí a vida de vocês. Amanhã eu estou mandando o link, então, da playlist. Então, já falei que nós postergamos a apresentação, a entrega da APS para a semana que vem, junto com a prova. Não haverá a apresentação da APS, por causa dessa semana de feriado de prorrogação aí, né? Então, hoje eu tenho que dar um pouco da matéria aqui, mesmo que não dê para finalizar, não tem problema, não. Porque eu preparei uma prova mais baseada nas coisas que a gente viu já. São duas questões sobre avaliação de desempenho e uma questão sobre treinamento e desenvolvimento, mas é só para você falar das etapas do treinamento e desenvolvimento. Então, relembrando aqui, na aula passada, a gente viu esse início todo da unidade 2, que eu falei dos conceitos de treinamento, eu falei sobre foco do treinamento, diferença entre treinamento e desenvolvimento, a gente falou bastante sobre isso na aula passada, e eu iniciei aqui esse assunto só falando das etapas do treinamento e desenvolvimento, e vim até aqui, né? Então, onde eu tinha parado? Eu tinha falado com vocês que são as etapas do treinamento e desenvolvimento, são 4. Professor, pegar... Oi. Se alguém tiver outra anotação, puder me corrigir, para mim o senhor não falou daquelas 4, não. Eu anotei que a gente parou no slide anterior a ela, no de diferença entre treinamento e desenvolvimento humano. É, esse aí. Então, eu cheguei a só mencionar as 4 etapas aqui. Eu acho que não. Sim, sim. Cheguei a falar por alto, né? Eu falei, então na próxima aula a gente pega daqui para frente. O meu tá anotado aqui, slide 9, ok. Foi falado. Então, pois é, ué. Então tá. Então foi eu que... Então, vamos pegar daqui para frente. São 4 etapas. Aqui, esse slide aqui, com esse aqui, é a mesma coisa, só tá mostrando que isso aqui funciona como um ciclo. Vamos pegar daqui para frente, então. Olha lá, então, o que eu tinha falado no finalzinho da aula, né? Que o treinamento e desenvolvimento, ele possui 4 etapas, e que isso funciona num ciclo, né? Você faz o levantamento das necessidades de treinamento, o tal diagnóstico, que essa etapa, ela é conhecida no mercado, eles falam LNT, abreviação de levantamento das necessidades de treinamento, né? Então, aí você levantou as necessidades de treinamento, você faz um desenho, que eles chamam de desenho ou planejamento, né? É a elaboração do projeto. O que você vai utilizar que tipo de treinamento você vai preparar para atender aquelas necessidades específicas lá. Aí você implementa, né? Implementa o treinamento e você tem que fazer uma avaliação. Sempre tem que estar avaliando para quê? Para você ver se os resultados, né, estão atendendo ao que você esperava, né? Não adianta nada, você faz um treinamento, depois você não procura saber,
não procura avaliar, não procura saber se aquele treinamento realmente deu resultado, e fica por isso mesmo, e às vezes não deu tanto resultado assim, né? Então, gente, os maiores erros que acontecem nas empresas, que eu vejo por aí, né? Igual, né, eu citei um dia para vocês aí, que eu já vi isso demais. Mas eu gosto desse exemplo dessa empresa lá, que eu já cansei de ver isso. Eu pergunto para o cara, vocês fazem treinamento aqui na empresa, treinamento, desenvolvimento? Ele fala, faz, tal. Como é que é feito o processo? Qual metodologia que você aplica? Aí eles falam, né? Não, de vez em quando a gente reúne a turma, eu tenho um auditório aqui na empresa, a gente leva a turma para o auditório lá, aí eu pego um tema bacana e tal, que tem a ver com o nosso trabalho aqui, aí eu mesmo preparo, a menina do RH minha aqui prepara o treinamento, e a gente faz o treinamento com a turma e tal. E aí, qual que é o problema disso? Então, se a pessoa faz treinamentos dessa forma, aleatoriamente, sem um programa, né? É melhor do que nada, que eu costumo falar. É melhor do que não fazer nada. Mas ele também não está fazendo a coisa da forma certa, da forma correta. Porque, lembrem o que eu falei com vocês aqui um dia, né? Em primeiro lugar, a empresa está correndo um risco, eu gosto de fazer uma comparação, ela está correndo o risco de dar remédio para quem não está doente. Como assim, professor, dar remédio para quem não está doente? É igual a uma empresa lá, que eu cheguei também uma vez para dar uma consultoria e tal, papapá. O cara, o diretor da empresa lá, percebeu que tinha um monte de gente cometendo muitos erros de português. O pessoal estava respondendo no e-mail para cliente com erros de português. Aí resolveu contratar uma empresa de consultoria especializada em redação comercial. A empresa foi lá, foram 2 finais de semana, de manhã toda, sábado, de manhã toda, 2 finais de semana, de treinamento em redação comercial para todos os 60 funcionários da empresa. Então, onde é que está o erro disso? Aí, depois, eu observando, fui ver. Tinha um funcionário lá que ele já tinha sido professor de português. Eu falei isso com vocês, né? Tinha um outro cara lá também que eu conheci, que o cara sabia tudo e mais um pouco, sabia mais do que o próprio professor de português. Então, você está dando remédio para quem não está doente. E qual o outro problema disso? Normalmente, esses treinamentos, quando a empresa encomenda, normalmente a empresa que dá a consultoria, ela cobra por pessoa. Como é que o cara dá o preço disso lá? O treinamento é para quantas pessoas? 60. Então, pega a calculadora 60 vezes, não sei quanto lá, pum. Quanto que foi esse treinamento lá? R$12.900. Treinamento que a empresa pagou de redação comercial. E tinha gente que era professor de português, tinha gente que sabia tudo de português. Então, aquelas pessoas não precisavam de treinamento em português, em redação comercial, e fora aquelas outras pessoas que elas nem atendem cliente, o trabalho delas é ficar lá manuseando planilhas de Excel e de contas a pagar, que nem precisa tanto de redação comercial, não responde e-mail para cliente, o trabalho dela é só interno. Então, por que a empresa está pagando curso de português para um funcionário que fica interno, só cadastrando coisa, lançando documentos a pagar lá no sistema financeiro da empresa? Não tem necessidade nenhuma de saber tudo de português. Então, a empresa está dando remédio para quem não está doente. Então, né? E está pagando, gastando dinheiro desnecessariamente. Ó. Aqueles funcionários que não precisavam do curso, a empresa está pagando, né? Contratou um pacote que o valor foi em função do número de funcionários. E aí, depois disso também, terminou lá o treinamento, não foi feita uma avaliação se aquele treinamento deu resultado ou não, né? Então, gente, o treinamento e, né, um programa de treinamento numa empresa, ele deve obedecer a essas etapas. Ó. Primeiro, você deve levantar as necessidades de cada setor. Então, como é que você tem que fazer isso aqui? Você avalia lá, isso, né, nos processos de avaliação
da empresa, né, você tem que avaliar lá o setor financeiro, por exemplo, você tem que avaliar cada cargo, né, os assistentes financeiros. O que esses assistentes fazem? Tem que pegar a descrição de cargo, analisar as competências que eles precisam ter para exercer aquele cargo, preparar uma avaliação sobre aquelas competências que cada um precisa. Então, vamos dar um exemplo, né? Se a pessoa é da área financeira, então, aquele cargo lá, por exemplo, a pessoa precisa manusear o sistema financeiro da empresa, a pessoa precisa saber Excel avançado, que é muita planilha financeira, a pessoa precisa ter conhecimento de matemática financeira, por exemplo, precisa ter conhecimento de análise de investimento. Então, você tem que avaliar a pessoa naquelas competências que ela precisa ter. E aí, como é que funciona? Né? Você tem que arrumar um indicador para cada competência que você está avaliando, e aí para você saber o grau que a pessoa está em relação àquela competência. Então, se ele precisa ter um determinado nível no Excel, e ele está abaixo daquele nível lá, tem um monte de funções que ele precisava manusear, que ele não sabe direito, não manuseia bem, então ele precisa chegar no nível desejado. Então, aí você prepara um treinamento de Excel para aquelas pessoas lá, para que ele chegue no nível desejado. No outro setor, já é diferente. Você vai analisar lá, fazer uma avaliação do departamento, por exemplo, de vendas. Aí você tem que analisar o quê? Por exemplo, técnicas de vendas. Então, tem lá os níveis de técnica de venda, de negociação, que a pessoa precisa ter. A empresa precisa formular um tipo de avaliação para medir isso, qual o nível que a pessoa está. Aí percebe que a pessoa está um pouco abaixo do que ela precisava, em termos de técnicas de vendas. Então, para aquela pessoa, você vai encomendar um treinamento de técnica de vendas. O RH se o RH tiver preparo para isso, se alguém tiver preparo para fazer internamente, se não tem, pega de fora. Mas aí você está encomendando um treinamento só para aquelas pessoas ali, que usam realmente técnica de venda. Para aquele camarada lá que usa realmente o Excel. Para outra pessoa lá que fica no telefone atendendo o cliente, ela não precisa de treinamento em Excel, ela não precisa de treinamento em técnica de vendas. Aí você analisa lá a área de produção da empresa, o cara, na área de produção, o cara manuseia uma determinada máquina lá para fabricar os produtos. E ele tem que ter conhecimento de manusear aquela máquina bem. Então, você tem que avaliar o nível de conhecimento sobre aquela máquina que ele manuseia ela e o que ele precisa em termos de treinamento. Vai tentar preparar um treinamento para ele, para aquela função que ele exerce lá. Ele também não precisa de redação comercial, ele também não precisa de Excel, de repente. A função dele é o dia inteiro manuseando a máquina lá. Então, é esse que é os principais erros que a gente vê no mercado. A pessoa fica preparando pacotes de treinamentos genéricos. Então, tem um lugar aí que não tem a ver nada. Até fala, esses pacotes genéricos, né, que às vezes a empresa encomenda para todos os funcionários, né, não estou falando que está errado, mas não é o ideal. O ideal é que você levante as necessidades, planeje, desenhe, por isso que fala desenho, né? Você desenhar mesmo, para aquela função ali, eu vou preparar um treinamento disso, disso, disso. Para aquela função ali, eu vou preparar um treinamento disso, disso, disso. Você até pode, de vez em quando, se quiser, por exemplo, quiser reunir a equipe toda, fazer um treinamento motivacional para todo mundo, mas é diferente. Aí é esporádico, né? Aí é esporádico, pode ser feito sim, né? Mas um bom treinamento mesmo para você elaborar, você tem que tentar individualizar esses treinamentos. Aí você preparou, desenhou, implementa, né? E depois tem que medir. Você tem que fazer a mensuração disso. Se você não está medindo, depois como é que você vai saber se aquele resultado, se aquele treinamento deu resultado? Você tem que tentar entender se as pessoas absorveram realmente aquele conhecimento, se as pessoas entenderam, né, se o treinamento realmente foi eficaz ali, e se as pessoas realmente entenderam o que elas precisam aplicar.
Né? Então, olha lá, ó, a gente vai falar sobre cada uma das etapas aí. Vamos pegar já já. Então, ela não se deve confundir treinamento com uma simples questão de realizar cursos. Ó, tá vendo? Que a Venato estava falando lá na página 316 dele, isso que eu estou falando com vocês. Ó. Não é simplesmente preparar um curso, chegar lá e dar um curso genérico para todo mundo lá, e proporcionou informação para todo mundo, tá bom, tá dando treinamento e desenvolvimento. Não é bem isso. Olha lá, o treinamento ele vai muito mais longe, significa atingir o nível de desempenho almejado pela organização por meio do desenvolvimento contínuo das pessoas que nela trabalham. Para tanto, é preciso criar e desenvolver uma cultura interna favorável ao aprendizado e comprometida com as mudanças. E esse treinamento ele tem que funcionar em ciclo. Também não é assim, de vez em quando vai lá, prepara um treinamento, dá um treinamento qualquer, aí daqui 4, 5 meses, lembra, né? Opa, está na hora de fazer um outro programa de treinamento. Aí prepara mais outra palestra lá, vai lá, faz uma palestra para o pessoal, depois aquele resto do ano nem faz mais nada, aí o ano que vem prepara esporadicamente, sem um planejamento, né? Então, isso, gente, tem que funcionar de uma forma cíclica. Então, como é que normalmente um RH faz? Né? Não sei se vocês já fizeram a matéria sobre planejamento estratégico. Eu até tenho uma turma, esse período eu tenho uma turma na sexta-feira, não, amanhã à noite. Quem ainda não fez, se o período que vem eu tiver de novo com essa disciplina, que se vocês quiserem participar, será um prazer imenso receber vocês lá. Olha lá como é que chama a disciplina, ó. Planejamento, gestão e estratégia. A gente fala sobre planejamento estratégico. Por que eu estou entrando rapidamente nesse assunto planejamento estratégico? Não é o objetivo nosso aqui da disciplina falar de planejamento estratégico, mas todos esses assuntos, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, isso está interligado dentro do planejamento estratégico da organização. Né? Até, gente, planejamento estratégico, para quem de vocês aí está fazendo o RH, de repente, eu não sei como é que é a grade de vocês, eu sei que no curso de ADM, obrigatoriamente o aluno vai ver planejamento estratégico. Todo curso de administração decente tem essa disciplina de planejamento estratégico. Mas quem está fazendo o RH, eu não sei, às vezes não tem na grade. E eu acho importantíssimo você adquirir conhecimento nisso. Tá? Eu até mostro aqui para vocês uns livros ó, bacanas, se alguém depois quiser, tiver interesse, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui 2 livros aqui. Onde é que estão os livros que eu estava até manuseando? Olha aqui. Estava mostrando para outra turma minha ontem, ó. Quer ver aqueles livros bacanas? Ó? Isso aqui já é uma versão antiga, ele tem uma versão nova da capa verde. Depois, se vocês quiserem, eu mando o nome dos autores direitinho, mas chama Administração Estratégica, do Samuel C. Certo. É um livro excelente, mas é muito, 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 muito bom. Depois, se quiserem, eu mando lá no grupo lá de vocês o nome do livro e do autor, Samuel C. Certo. Está vendo aí falar? Planejamento e implementação da estratégia. E um outro aqui do próprio Chiavenato, o mesmo Chiavenato que escreve o nosso livro de RH. Chama Planejamento Estratégico. Olha lá, Hidalberto Chiavenato. Esse livro aqui do Hidalberto Chiavenato de Planejamento Estratégico é mais do que excelente. É muito bom. Por que eu estou mostrando e falando sobre isso com vocês? Porque eu acho importantíssimo esse conhecimento para qualquer profissional. E o pessoal de RH, quem está fazendo o RH, lembrem-se aí que eu já cansei de falar para vocês que o RH hoje, ele tomou uma importância, né, muito grande dentro dessas organizações grandes por aí. Essas multinacionais, essas empresas grandes aí, elas, a partir dos anos 90, lembra que eu falei com vocês, né, que veio a internet, globalização. Esse cara escreve de tudo, Chiavenato. Tem muitos livros bons dele. Ele tem livros de planejamento da carreira. Então, o que eu estava falando?
depois dessa globalização da internet, que as empresas passaram por uma reformulação em função da competição, aumentou demais a competição entre as empresas pelo mundo afora. Então, o RH tomou uma importância tal, porque o ser humano passou a ser a chave da atenção, né? O ser humano passou a ser a coisa mais importante da empresa. Os empresários entenderam que uma empresa é feita de pessoas. As pessoas é que trazem inovação. Então, o RH tomou uma importância muito grande dentro das organizações e ele passou a fazer parte da estratégia da empresa. Então, você chega hoje numa dessas multinacionais aí, por exemplo, o diretor de RH lá, ele participa de tudo dentro do planejamento estratégico da empresa. É muito ativo o RH dentro do planejamento estratégico. Então, um bom profissional de RH, ele tem que ter um conhecimento muito bom de planejamento estratégico. O planejamento lá do RH é feito com base no planejamento estratégico da empresa. Se a empresa faz um planejamento, o que vem a ser, resumidamente, o planejamento estratégico? A empresa passa o ano todo analisando um monte de cenários, analisando o ambiente que a empresa está ali trabalhando, aí ela analisa uma série de coisas, ela analisa cliente, concorrente, fornecedores, analisa o macroambiente, ela faz análise interna, aí faz a matriz SWOT, que são pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças. Com base nessas análises, aí ela vê a missão, a visão, os valores, para ver se realmente ainda está valendo aquela missão, aquela visão, aqueles valores. Aí vão traçar com base na análise, com base na missão, na visão, nos valores da empresa. A empresa traça seus objetivos e suas metas. Então, tem objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Tem as metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E as estratégias para que a empresa atinja aqueles objetivos, para que ela atinja aquelas metas dela. Então, isso tudo está no planejamento estratégico. Então, ele é feito até a longo prazo. Então, você pega um planejamento de uma grande organização, aí o cara está prevendo já o que a empresa vai estar fazendo daqui a 15 anos. 10, 15 anos, já está tudo lá estabelecido hoje. Então, o RH também, ele tem que estar de olho. Ele tem que estar de olho no futuro. Lá, se a empresa, né, você pega um planejamento estratégico decente de uma grande empresa aí, a empresa, o cara que criou, a equipe que criou o planejamento estratégico, está estabelecendo lá, daqui a 5 anos, a empresa vai estar abrindo uma filial no Nordeste. Essa filial no Nordeste vai produzir isso, isso e isso. Ela vai ter 350 funcionários. Vai precisar de máquinas tais. Já desenha todo ali o planejamento daquela empresa que vai ser aberta daqui a 5 anos. Daqui a 10 anos, a empresa já vai estar abrindo uma filial lá na Argentina. Essa filial na Argentina vai ter uma estrutura maior ainda, vai comportar 650 funcionários. Então, vai fabricar produto tal. Então, vai precisar disso, daquilo. Então, o RH, ele já tem que estar olhando para o futuro. Se daqui a 5 anos a empresa vai estar abrindo uma filial no Nordeste e vai precisar de tantos funcionários, ela não pode esperar abrir a empresa para contratar as pessoas, não. Já 2 anos antes, ela já começa a fazer todo o planejamento. 2 ou 3 anos antes, com bastante antecedência. E já tem que ir prevendo os cargos que vão precisar, as competências que vão precisar. Já vai tudo sendo planejado com bastante antecedência. Então, por isso que o RH, ele está envolvido tanto dentro do planejamento estratégico da empresa, né? E você não prepara mais treinamento só para o hoje, ali, agora, não. Você já tem que ir preparando tudo para o futuro da empresa também. E aí, gente, então, onde é que eu estava aqui? Né? Só para encerrar o assunto do planejamento estratégico. Quando a empresa, então, no final do ano, ela fecha o seu planejamento estratégico, já está previsto para o próximo ano os treinamentos todos que a empresa vai ter. Né? Não é assim, aleatoriamente, começa o ano, aí chega lá para abril, vamos fazer um treinamento? Vamos. Aí, o que nós vamos fazer agora, o treinamento? Vamos dar um treinamento disso. Não é assim. A empresa fecha o ano lá, já está com tudo planejado para o ano que vem. Então, e tem periodicamente as avaliações de desempenho, né?
E aí vai virando um ciclo, com base nas avaliações de desempenho, né, que normalmente muita empresa faz trimestralmente ou semestralmente, né? Com base nas avaliações, você vai levantando as necessidades de treinamento das pessoas, aí você já vai preparando treinamentos, implementando treinamentos, já fazendo as avaliações daqueles treinamentos que estão sendo implementados, vai levantando novamente, fazendo um novo diagnóstico, levantando novas necessidades, preparando novos treinamentos, implementando treinamentos, avaliando resultados, e assim vai. O ano inteiro você passa sempre nesse ciclo aqui, levantando necessidade, preparando treinamento, executando, implementando, avaliando, né? A cada avaliação que você faz um novo diagnóstico, e por aí vai. Então, olha como é que é muito diferente do que você simplesmente, aleatoriamente, preparar um treinamento, né? E aí, vamos ver, então, cada uma dessas etapas separadas aqui, ó. Primeiro, você tem, então, o diagnóstico, né? A primeira etapa. Então, a primeira etapa é o levantamento das necessidades de treinamento que a organização apresenta. Essas necessidades nem sempre são claras e precisam ser diagnosticadas a partir de certos levantamentos e pesquisas internas capazes de descobri-las. Necessidade de treinamento são carências de preparo profissional das pessoas. Ou seja, a diferença entre o que uma pessoa deveria saber e fazer e aquilo que ela realmente sabe e faz. Aquilo que eu falei, né? Você vai avaliar, por exemplo, lá o cara da área financeira, ele precisa ter competências, habilidades bem desenvolvidas no Excel. Então, qual nível de Excel ele precisa? Onde ele está? Então, lá, professor, você diga. Boa noite, dá licença. Me tira uma dúvida, eu até botei aqui no comentário. Pode ser utilizado um gráfico de Pareto para fazer esse diagnóstico na avaliação de desempenho? Tá, você viu o gráfico de Pareto em qual matéria? Não, o que acontece, professor? Eu estou tendo, eu não tive. Aí eu tive uma pesquisa por causa que o professor até botou numa prova. E aí eu estava pesquisando sobre ela, né? Aí eu vi que ela serve para pegar diagnóstico quando há problemas dentro de uma organização. Aí eu queria saber se ela pode ser utilizada para avaliação de desempenho. Sim, pode ser utilizada. Agora, você viu alguma matéria de economia? Onde você viu esse gráfico? Porque esse gráfico normalmente a gente vê quando está estudando economia. Não, é que o professor ele deu um estudo de caso. Aí ele deu sobre esse tema. Aí eu fui pesquisar exatamente para poder fazer a prova. Aí eu vi que era correlacionado à matéria. Eu falei, vou perguntar para tirar a dúvida. Tá. Pode ser utilizado, sim. Eu vou pesquisar algum site aí que fala sobre isso também, para mandar para a turma toda. Tá? Porque esse é um assunto mais da área econômica e tal, por isso que eu nem entro nesse assunto aqui, porque às vezes o aluno nem viu nada de economia, vai confundir a cabeça do aluno, mas pode ser usado. Tá? Eu vou mandar alguma coisa para vocês aí falando do assunto. Eu não vou interromper aqui agora, porque hoje eu estou já meio no laço aqui a gente tem que falar da prova hoje também, né? Mas eu mando alguma coisa separada para vocês falando sobre o assunto. Então, olha lá. Necessidades são carências de preparo profissional das pessoas, ou seja, a diferença entre o que uma pessoa deveria saber e fazer e o que ela faz, né? Significa um descompasso entre o que ela deveria ser e o que ela realmente é. Vamos ver como fazer isso. Espera aí. O treinamento das pessoas na organização deve ser uma atividade contínua, constante e ininterrupta. Acabei de falar, né? É um ciclo que você vai levantando necessidade, preparando treinamento, implementando o treinamento, avaliando, mensurando, aí você levanta novas necessidades e é uma atividade contínua, constante e ininterrupta. Mesmo quando as pessoas apresentam excelente desempenho, alguma melhoria das suas habilidades e competências sempre deve ser introduzida ou incentivada. E outras, você sempre tem algo a mais para melhorar aqui e ali nos seus funcionários, né?
A base principal para os programas de melhoria contínua é a constante capacitação das pessoas para patamares cada vez mais elevados de desempenho. E o treinamento funciona como o principal catalisador dessa mudança. E outra coisa, só para complementar aqui, né, que a Vianato falou, é que o nosso mundo hoje, gente, está numa evolução desenfreada. Gente, outro dia eu vi um documentário, uma pessoa falando sobre níveis de conhecimento hoje do mundo, como é que lá vai a evolução do conhecimento. Gente, é assim, não tem como a gente acompanhar mais a evolução do mundo. Para você ter uma ideia, né? Não sei se vocês já viram isso em alguma matéria, mas dos anos 1900, pensa bem, 1900 até os anos 2000, o conhecimento do mundo dobrou. Gastou 100 anos, eu não sei como isso foi medido, mas os cientistas têm uma maneira de medir, né? Mediram o seguinte, ó, de 1900 até o ano 2000, 100 anos, o conhecimento da população mundial dobrou. Nível de informação mundial dobrou. Hoje, o nível de conhecimento, ele dobra a cada 2 dias no mundo. Aí você fica, gente, 100 anos, então, gastou 100 anos para o cientista falar assim, ó, o nível de conhecimento duplicou. Agora, hoje, dobra a cada 2 dias, um negócio assim. É uma coisa horrorosa. Então, o conhecimento que você tem hoje, o conhecimento que você tem hoje, às vezes daqui 1 ano, 2 anos, já tá obsoleto, já apareceu um monte de coisas novas sobre aquele assunto, as tecnologias novas que vão chegando, novas formas de você fabricar seus produtos, novas formas de você atender seu cliente, as coisas lá vão num processo evolutivo desenfreado. Então, você não pode ficar estagnado lá na empresa e achar que está bom. O treinamento e desenvolvimento hoje, ele tem que acompanhar também. Mesmo que hoje o seu funcionário esteja já num nível satisfatório, a cada semana, a cada mês, novas coisas que aparecem, novos conhecimentos que surgem, novas metodologias que são desenvolvidas, novas tecnologias que aparecem, e que se a empresa não está constantemente capacitando um funcionário, a sua empresa está ficando estagnada, vai ficar para trás. Daqui a pouco chega a concorrência e toma conta da situação, né? Então, pessoal, ó, o Guia Venato, lá no livro dele, na página 18, ele mostra um passo a passozinho para você fazer um levantamento, para você se guiar. E se você for analisar, ó, ele começa lá no planejamento estratégico da empresa. Por isso que eu abri um parêntese aquela hora e falei um pouquinho de planejamento estratégico, porque, olha lá, ó, começa com a análise organizacional. O diretor de RH, o setor de RH, ele está juntamente com o resto dos diretores fazendo a análise organizacional. Então, eu não vou entrar em mais detalhes aqui sobre a análise organizacional, porque aí você tem que ver essa disciplina, né, sobre planejamento estratégico. Mas o que eu falei lá? Você faz o diagnóstico organizacional com base nas suas análises que você faz do ambiente, tem uma metodologia para você fazer a análise do ambiente, aí você determina a missão, visão, os valores da empresa, para verificar se aquela missão, se aquela visão, se aqueles valores ainda estão valendo, ainda estão, né, dentro do que realmente você fez nas suas análises. Aí você cria os objetivos da sua empresa, as metas da sua empresa, as estratégias da sua empresa, está fechando o seu planejamento, aí você, ó, já tem capacidade, com base nessas análises, de levantar as competências que a organização precisa ter, né? Porque se você está criando objetivos a curto prazo, médio prazo, longo prazo, está traçando metas de curto prazo, médio prazo, longo prazo, estratégias, né, de curto prazo, médio prazo, longo prazo, quais as competências a empresa precisa ter? Né? Como aquele exemplo que eu dei, você está pensando em abrir uma filial daqui 5 anos no Nordeste, o que essa filial lá vai produzir? Que tipo de cargos vai ter lá?
que tipo de competências vai ter lá, né? Então, tudo a curto prazo, médio prazo, longo prazo. Entendeu as competências que a empresa precisa ter? Você vai analisar os seus recursos humanos. O que seus funcionários têm? Daquelas competências, né? Determinação de quais comportamentos, atitudes e competências são necessários ao alcance dos objetivos organizacionais. Aí você analisa a estrutura dos cargos, né? Por isso é que é também fundamental você ter os planos de cargos muito bem desenvolvidos, para você fazer um exame dos requisitos exigidos pelos cargos, as especificações de cada cargo, mudanças possíveis dentro daqueles cargos lá para o futuro. Aí você faz uma análise, então, do treinamento que você precisa, né? Você vai entender os tipos de treinamento que você precisa para cada cargo, né? Os objetivos a serem utilizados na avaliação do programa de treinamento. Então, tá vendo? Tem todo um passo a passozinho aqui que você deve seguir, né? E aí, gente, uma coisa aqui também importante, ó, que as empresas hoje usam bastante esse conceito que surgiu recentemente, não é um conceito muito antigo, não, né? De alguns anos para cá que passou a falar demais, que eu acho que você também precisa estudar isso, que é a gestão por competência. Então, hoje, quando você vai fazer, então, as empresas modernas hoje, quando vai fazer suas avaliações de desempenho, para levantar suas necessidades de treinamento, ela faz um mapeamento das competências da pessoa, né? Analisa as competências que a empresa precisa ter, analisa as competências que as pessoas têm, que tipo de competência que as pessoas hoje têm que já atendem o que a empresa precisa e que tipo de competência precisa ser desenvolvida, né? Então, ela baseia-se na lacuna existente entre as competências disponíveis e existentes, as competências necessárias à organização, né? Você saber analisar ali, ó, em cada setor, cada cargo, o nível de competência, de conhecimentos que aquela pessoa precisa ter para ocupar aquele cargo, saber analisar o nível que ele está com relação ao que precisa, para você entender a lacuna, para você poder preparar treinamento para atender aquela lacuna de cada cargo, o mais individualizado possível, isso, né, gente? A cada unidade organizacional, a cada gestor de pessoas, o trabalho das pessoas, então, o mais individualizado possível. Há certa similaridade com o levantamento das necessidades de treinamento mencionado. Nesse caso, o treinamento significa a maneira pela qual se tenta preencher as lacunas e equiparar as competências existentes com as necessárias à organização. Assim, os indicadores de necessidade de treinamento são os gaps de competência. Os gaps aqui são lacunas, né? Então, por isso é que é importantíssimo você também ter uma noção também sobre gestão por competência, que tem várias matérias aí que você vê. Eu acho que naquela matéria do período passado a gente chegou a falar alguma coisa. Tem muitas disciplinas aí que o professor sempre comenta sobre gestão por competência. Sempre que você vê, se vai ter alguma palestra, alguma coisa relacionada ao assunto gestão por competência, procure assistir, procure participar. Se você vê algum livro aí bacana sobre gestão por competência, se tiver condições financeiras, se puder, compra e leia, porque também é um assunto moderno também, né? São conceitos hoje que as empresas utilizam bastante. E aí, pessoal, a gente vai para a nossa etapa 2, que é levantou as necessidades de treinamento, vamos então preparar treinamentos, né? Aqui, gente, infelizmente, nós não temos tempo, né, para pegar cada um dos tipos de treinamento e mostrar isso de uma forma mais aprofundada para vocês, aplicar, fazer algum tipo de aplicação de um treinamento. Até se a gente estivesse na sala de aula, de repente, poderia, de repente, fazer algum tipo, né, um jogo de negócio, alguma coisa lá, mas, infelizmente, a gente está com essa limitação, né, por videoconferência, mas
De todo jeito, esse curso aqui você vê superficialmente os tipos de treinamento que existe, né? Isso aí, como eu costumo falar para os alunos, é mais na prática, realmente, no dia a dia, se você for realmente trabalhar numa empresa, na área de RH de uma empresa, e essa empresa ela tiver um bom programa de treinamento e desenvolvimento, aí você vai ver isso lá na prática funcionando lá, é a melhor forma que tem para a pessoa se desenvolver nisso, né? Infelizmente, é um tipo de um assunto que é difícil passar para você a parte prática da coisa, né? Mas aí eu vou falar para vocês alguns dos principais tipos de treinamento que tem para você poder, né, desenhar um programa de treinamento, né? Então, lá, ela é a segunda etapa do processo, refere-se ao planejamento das ações de treinamento e deve ter um objetivo específico. Feito o diagnóstico das necessidades de treinamento, ou o mapeamento do gap entre as competências disponíveis e as necessárias, torna-se imprescindível desenhar o programa que atenda às necessidades em um conjunto integrado e coeso. O programa deve ter objetivos bem definidos, que servirão de métricas para garantir o sucesso e deve estar alinhado com os objetivos organizacionais, sempre se baseando no planejamento estratégico da empresa. Para você preparar programas de treinamento, você tem que entender quais são os objetivos da empresa. Por isso que se cria um planejamento estratégico, né? Você entender os objetivos que a empresa tem para o futuro, as metas que ela tem, as estratégias que ela pretende implementar, para você poder desenhar um programa de treinamento que esteja de acordo com os objetivos organizacionais, né? Então, gente, eu gosto de dar um exemplinho também. Eu lembrei que agora, quando eu falo de planejamento estratégico, dessas coisas, eu gosto de dar um exemplinho para vocês de uma coisa que eu percebi lá na minha cidade. Eu sempre falo isso com minhas turmas, isso é comum a gente ver por aí, né? Comum. Eu gosto de dar o exemplo da minha cidade. Eu saí da minha cidade, lá do interiorzinho de Minas, tem 20 anos, completando esse ano. Quando eu saí de lá, tinha um camarada que tinha uma padariazinha pequena lá na cidade. Padariazinha pequena, lá do padaria do bairro lá da cidade, muito boa, era bem frequentada, vendia bastante. Os anos se passaram-se anos, passaram. 20 anos, hoje eu volto lá na minha cidade, tá lá aquela padaria do mesmo jeito. Ela não mudou nada. Tá lá aquela padariazinha de bar, o pessoal vai lá comprar pão, comprar rosca, umas coisas. Enquanto isso, isso é verdade, há 20 anos atrás, também, quando eu estava saindo de lá, um amigo meu lá tinha aberto uma outra padaria no outro lugar, um outro cara, outro dono, abriu também uma padaria no outro bairro lá, uma padaria pequena, vendia pão, rosca, essas coisas e tal. Passado alguns anos, eu voltei lá na minha cidade, cheguei lá, aquela segunda padaria, o cara já tinha crescido, transformado aquilo já numa lanchonete, né, um não sei o quê, tal. Continuava lá vendendo pão, vendendo essas coisas, mas já tinha aberto uma área de lanchonete com mesas, que as pessoas sentavam para tomar lanche. Passado mais alguns anos, eu voltei lá, o cara já tinha transformado aquilo numa mercearia. Aí, além de ter a padaria, vendia pão, rosca, troço, o cara já estava com um mini supermercado já, uma mercearia que já vendia produtos de limpeza, uma mercearia bem bacana já. Passado mais alguns anos, eu voltei lá, o cara já tinha aberto um supermercado, transformou aquele troço num supermercado. E agora, a última vez que eu tinha ido lá, ele já tinha transformado aquilo numa rede de supermercados. Ele já estava com 2 supermercados lá na cidade, já estava abrindo supermercado nas cidades vizinhas, né? Então, você pega e analisa, né, gente? Como é que começaram a mesma coisa? O cara, há 20 anos, abriu uma padaria, passou 20 anos, eu fui lá, a mesma padaria. O outro também abriu uma padaria, só que ele transformou aquilo numa lanchonete, transformou numa mercearia, transformou no supermercado, transformou numa rede de supermercado. Aí, porque um deu mais sorte que o outro na vida, não tem nada a ver com sorte. Nada a ver. O segundo cara, com certeza, se ele não é administrador de empresa, não fez um curso nessa área
de gestão. Então, ele provavelmente ele tem muito conhecimento de gestão e ele deve ter estudado planejamento estratégico, essas coisas, todos esses conceitos. Por isso, quando você faz o planejamento, você vai vendo, vai traçando objetivos de curto, médio e longo prazo e estratégia, tem visão de mercado, exatamente. E você vai traçando as estratégias para que aqueles objetivos sejam alcançados a médio e longo prazo e vai só crescendo, né? Então, é muito bacana a gente ver esse tipo de exemplo. Exatamente, vai fazendo pesquisa com o consumidor, entendendo o que os consumidores querem, aí entendendo as tendências do mercado. Quando você faz aquela análise do ambiente que eu falei, você vai entendendo as tendências do mercado, né? E vai traçando objetivos para você seguir. Quando você tem objetivos, tem estratégias, você tem como perseguir aquilo. Aí o cara abre uma empresa, não tem objetivo, não tem estratégia, não tem meta, não tem nada. Aquilo ele vai para onde o vento nos levar, como o cara da outra empresa uma vez falou com o funcionário dele. Vamos para onde o vento nos levar. Aí chega daqui 20 anos, tá a mesma padariazinha lá, a mesma coisinha, não mudou nada. E aí, gente, ó, para você, então, planejar direitinho o programa de treinamento, o passo 2, né? Nós estamos aqui na etapa 2. Aí você vai analisar, primeiro, quem deve ser treinado, quem são esses treinandos ou esses aprendizes, as pessoas para as quais você vai preparar os seus treinamentos, como que você vai treinar, que tipo de métodos você vai treinar, né, os recursos que você vai utilizar, aí já nós vamos ver aqui os métodos disponíveis que você tem para você preparar o seu treinamento, como você vai treinar, em que você vai treinar os assuntos, né, as competências, os assuntos que você precisa, o conteúdo desses treinamentos, quem que vai dar. Então, você tem que entender que tipo de treinamento você vai precisar para seus funcionários. Que tipo de métodos você vai utilizar? Quais os assuntos? Aí você tem que entender. Você tem recursos internos lá, pessoas, o seu RH, preparar pessoas preparadas para dar aqueles treinamentos? Ou determinados treinamentos você vai ter que pegar de fora? Porque normalmente é assim, né? Tem determinados treinamentos que as pessoas internas estão preparadas para dar aqueles treinamentos internos ali. Você tem esses recursos internos. Mas tem muitos assuntos mais específicos que aí você tem que pegar de fora, contratar um instrutor, contratar um treinador, né? Uma pessoa preparada naquela área, principalmente, né? Quando a empresa está dando novos passos aí e abrindo novas filiais e criando novas linhas de produto, por exemplo, é um caso típico, né? Está entrando num outro segmento, por exemplo, aí às vezes interno, você não tem pessoas ali tão preparadas para aquele tipo de mercado que a empresa está entrando. Então, às vezes é preciso trazer uma pessoa de fora. Onde vai ser esses treinamentos? A empresa os treinamentos vão ser todos internamente, a empresa tem espaço suficiente, tem que ter um auditório, tal, ou determinados treinamentos vão ter que ser alugados espaços, alugados auditórios. Eu já vi casos, né, para dar um exemplo aqui para você, eu já vi uma situação, algum de vocês aí também já pode ter visto isso, quem já trabalha há muitos anos, trabalha em empresa grande aí, já deve ter visto. Uma empresa queria dar um treinamento de liderança para a alta gerência da empresa. Só o pessoal mais lá a nível lá de diretoria, da alta gerência da empresa, treinamento avançado de liderança mesmo. Então, aí, contratou de fora uma consultoria especializada. Ferramenta é 5W2H também. Também pode ser utilizado. Vou mandar também, Miquéias, é interessante essa ferramenta também. Eu não entro em muitos detalhes nesse tipo de ferramenta, porque às vezes o aluno dando view e o nosso tempo aqui é muito curto.
eu anotar aqui para lembrar, para falar sobre... Eu não vou lembrar, Pareto e 5W2H. Para mandar para vocês também alguma coisa que eu até tenho aqui já sobre essa ferramenta aqui. Tá? Aí, o que é essa empresa? Só rapidinho, eu acho que a maior parte dos alunos aqui, eu acho, já deve ter tido essas ferramentas porque ela faz parte da grade de modelagem organizacional. Tá. A disciplina ela é obrigatória tanto para administração quanto para contábeis. Tá. Entendeu? Quer ver? No ano passado eu orientei uns projetos aqui para a turma. Quer ver? Que eu tinha criado um... Aqui, ó. Não sei se era de avaliação de desempenho mesmo, que eu sugeria a eles a utilizar essa ferramenta. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu vou mandar isso aqui para vocês. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, isso aqui era uma sugestão de estratégias para avaliação de desempenho. Isso aqui era um projeto que eu estava orientando. Eu vou mandar isso aqui para vocês, ó, que foi umas etapas que a gente criou para esse projeto lá, que foi bem, os alunos que criaram, mandaram, a gente acertou, ficou bem bacana, utilizando essa ferramenta, tá vendo? Para fazer todo esse planejamento, olha lá, quem será avaliado, como será avaliado, quanto custa, o que deve ser avaliado. Vou mandar isso aqui para vocês. Vou deixar aberto aqui para eu poder não esquecer. Mas usa sim. Então, pessoal, voltando aqui, o que essa empresa lá fez? Contratou uma empresa de consultoria especializada para dar um treinamento em liderança avançada para o pessoal da alta gerência, que eram poucos funcionários, né? E aí a empresa alugou um sítio bacana, o final de semana todo. O treinamento foi de sexta a domingo, começou sexta-feira à noite. Sexta-feira, no final do expediente, já veio uma vanzinha lá, reuniu o pessoal, foram para o sítio, ficaram no sítio até domingo, lá com os instrutores, 3 dias, sexta à noite, sábado o dia inteiro, e domingo até a tarde, só treinamento avançado em liderança. Né? Então, alugou o sítio para fazer esse tipo de treinamento. Então, bem bacana também isso aí. Aí, quando treinar, esses treinamentos, né, vai ser... Qual a periodicidade deles? Mensalmente, trimestralmente, semestralmente? Tem determinados treinamentos que são constantes o tempo todo. Aí tem determinados treinamentos que você vai fazer trimestralmente, outros treinamentos semestralmente. Já tem que fazer todo esse planejamento e os objetivos desses treinamentos, né? Que tem que atender os objetivos lá do planejamento estratégico da empresa. Nossa, que bacana, professor. Então, gente, ó, o programa de treinamento ele deve estar associado às necessidades estratégicas da organização. Aquilo aqui que o Kia Venato falou, que eu falei para vocês, ó. Comprar pacotes de treinamento, isto é, programas já prontos e vendidos como produtos enlatados e fechados, nem sempre soluciona as necessidades da organização. A não ser nesses casos específicos, né? Eu quero um programa de treinamento em liderança avançado para os meus gestores, né? Aí você contrata uma empresa de consultoria e tal. Agora, a gente vê por aí afora, empresas aí na internet aparecem muito vendendo programas de treinamento, que aí você contrata um programa pronto para você instalar na sua empresa, fazer na sua empresa lá. Não é o ideal, né? O ideal é que você cumpra esses passo a passos todos que a gente está vendo aqui, levante as necessidades de treinamento de cada setor da sua empresa, o mais individualizado possível, e prepare treinamentos voltados para atender aquelas necessidades, né? É preciso avaliar as necessidades da organização e das pessoas, estabelecer critérios precisos para determinar o nível de desempenho almejado. Nossa, que bacana, professor. E aí, pessoal, então vamos ver alguns exemplos de métodos aqui, né? Que a gente poderia utilizar na nossa empresa. Tem diversos, olha a quantidade aí, ó.
Você tem os mais tradicionais, que a gente vê muito, né? Palestras e instrução audiovisual, que é muito utilizado. Você reunir o pessoal num auditório, né? Como se fosse uma aula mesmo, né? Alguém vai dar o treinamento lá, utilizando um laptop, um projetor, uma caixinha de som, palestra com vídeos, né, educacionais e tal, os assuntos voltados para os assuntos que a empresa levantou ter necessidade, mas você tem outros tipos de treinamento aqui, por exemplo, como treinamentos práticos, né? Que aí você tem aqui, a gente vai falar um pouquinho de cada deles, vamos falar rapidamente um pouco de cada a seguir, mas aí, essas palestras, instruções audiovisuais são bem-vindas, são muito utilizadas, mas elas não atendem a certas coisas, né? Como, por exemplo, a simulação, o estudo de caso, jogos de negócio, onde você faz uma vivência ali de uma situação real, reúne o pessoal, se separa em grupos, pega um caso lá, traz para o pessoal analisar, forma grupos e vão simular uma situação real, né? Como, eu vou dar um exemplo já, que a gente utilizava lá na nossa empresa que eu trabalhei, mas você tem também métodos de formação de grupos que são parecidos aqui, né? O autor separa aqui, mas na verdade tem muita coisa que é parecido. Treinamento de equipes aqui, com simulações, estudos de caso, também treinado em equipe, mas eu mantenho separado como esse autor aqui citou no livro dele, eu estou respeitando a forma como ele citou lá no livro. O e-learning, né, aprendizado à distância, né, a gente hoje tem essas ferramentas digitais aí, mídias sociais, tem o próprio YouTube que pode ser utilizado, tem tanta coisa, tanto uma fartura de conhecimentos que são compartilhados nas redes sociais, que você, de repente, poderia utilizar isso com seus funcionários também, para, né, trazer isso para dentro da organização. A realidade virtual, né, que é você fazer uma simulação real, utilizando equipamentos eletrônicos, como hoje, por exemplo, médicos, né, eles treinam a fazer cirurgias lá, utilizando a realidade virtual, para depois poder aplicar. O cara, simuladores o cara está aprendendo a pilotar avião, por exemplo, tem uns simuladores lá, né, que é uma realidade virtual, ele simula como se o cara estivesse realmente pilotando o avião, pilotando carros, né? Então, são para determinadas funções dentro da empresa, pode ter, não para todas, né? Mas, por exemplo, dentro de uma empresa, o cara que opera uma determinada máquina lá, ele pode ter um tipo de treinamento usando a realidade virtual para ele aprender a operar a máquina. Primeiro ele treina lá usando a realidade virtual, para depois ele ir para a máquina utilizar o que ele aprendeu lá no treinamento dele, né? Então, vamos me falando aqui de cada um, até a hora que der tempo. De repente, não vai dar tempo de eu falar de tudo aqui, mas porque eu tenho que falar da prova, mas vamos só dar uma adiantadazinha, mas também não vai faltar esses conceitos aqui para você poder elaborar sua prova, não. E depois, quando a gente voltar da prova, a gente termina de concluir o assunto, né? Felizmente, a gente acabou um pouquinho prejudicado aí por essa semanazinha aqui, que a gente não teve, né? Mas, na hora que a gente voltar da prova, a gente conclui o assunto. Eu trago outras coisas também aí da internet para a gente poder tentar analisar e ver isso aqui com um pouquinho mais de profundidade. Mas, como eu falei, você tem os métodos de apresentação, que são aqueles tradicionais, né? Aquele que os aprendizes são destinatários passivos de informações, inclui a combinação de métodos que podem envolver os aprendizes ativamente e ajudar na transferência do conhecimento. Então, você tem palestra e instrução audiovisual, que são os mais comuns, que ainda são utilizados, né? São muito utilizados. Tem a palestra, a instrução audiovisual, ela tem o seu papel ainda dentro das empresas, para o instrutor transferir conhecimento para as pessoas, né? Então, lá numa palestra, os instrutores comunicam verbalmente o que se deseja que os participantes aprendam. Instrução audiovisual inclui o uso de projetores, slides, vídeos. Recurso de vídeo raramente é usado sozinho, mas em conjunto com palestras. Então, não tem nem muito o que eu ficar explicando aqui para vocês, porque, na verdade, é até o que a gente está fazendo, né? As aulas que a gente faz aqui
nós utilizamos esses recursos de instrução audiovisual, né? E vocês que trabalham em empresas aí já devem ter visto, né, dentro das organizações, esse tipo de treinamento. Tem muito que eu ficar explicando aqui para vocês. Aí vamos tentar explicar um pouquinho mais os métodos práticos. Eu vou tentar dar um exemplo, né? Os métodos práticos aqui, que envolvem, ó, simulações, estudo de casos, jogos de negócios, dramatizações, modelagem, né? Então, o que a gente tem, ó? Eles são ideais para desenvolver habilidades mais específicas, compreender como comportamentos podem ser transferidos para o trabalho, né? Vivenciar no dia a dia ali uma situação real, né? Experimentar aspectos da realização de uma tarefa, lidar com questões interpessoais também, você está trabalhando em grupo, né? Então, em primeiro lugar, você tem treinamentos no próprio local de trabalho que pode ser aplicado. O que são esses treinamentos no próprio local de trabalho? Refere-se ao ensino de funcionários novos ou inexperientes no próprio local de trabalho, durante o expediente, por meio da observação de pares ou gerentes no desempenho de suas atividades e da imitação posterior do comportamento observado. Muito comum. Funcionário, quando entra numa empresa, ele fica sentado ao lado de uma pessoa mais experiente. Tem empresas aí que adotam um processinho chamado mentoring, né? Mentoria, onde você tem um mentor, a pessoa já experiente, já que tem muito conhecimento, no próprio local de trabalho. Aí aquele mentorado, aquela pessoa que está entrando na empresa, mais jovem, mais inexperiente, senta ao lado da pessoa lá e, enquanto a pessoa está trabalhando, o jovem aprendiz está ali observando o trabalho, a pessoa vai transferindo o conhecimento dela para a pessoa, vai passando por que ela está fazendo aquilo, como é que se faz, deixa ela também começar daqui a pouco a executar a coisa também. Então, isso no próprio dia a dia do trabalho, né? Muito utilizado também, tem o seu papel também, né? Aprendizado autodirigido, permite que os funcionários assumam a responsabilidade por todos os aspectos da aprendizagem, incluído quando ela acontece e quem está envolvido. Então, muitas empresas também criam para os próprios manuais internos, né? Eu já vi uma empresa uma vez aí que ela estava criando manuais de todos os procedimentos internos da organização. Todos os cargos estavam criando, para todos os cargos da empresa. Pode ser o assistente do assistente lá. Quais as tarefas o assistente faz? Ele faz tarefa assim, assim, assado. Como é que essas tarefas são desempenhadas? Então, a empresa criava e foi criando um manual explicando o funcionamento de todas as tarefas daquela função. Então, um funcionário novo entrava, primeira coisa, a empresa dava um manualzinho para ele, falando, ó, suas horas de folga aí, todo momento de folga que você tiver, aqui tem um manual aqui de tudo como é que funciona a atividade que você vai exercer aqui. Então, a pessoa estudava sozinha, ela também sentava do lado do mentor para ver a pessoa realmente aplicando lá a atividade, o dia a dia dela lá, né? Ela leu o manual, está vendo a pessoa executar, tirando suas dúvidas, funciona também muito bem, também é muito utilizado por empresas. E aí você tem situações de simulação do dia a dia, tem simulação, jogos de negócio, dramatizações, são coisas parecidas, mas como o autor separa, eu respeitei, né? Simulação, jogo de negócio, as dramatizações. Então, para você entender isso melhor, né? Lá naquela empresa que eu às vezes cito aqui, que eu trabalhei, tive uma longa experiência lá, a gente utilizava muito esse tipo de coisa. Lá era uma administradora de condomínio. Era uma administradora de condomínio. Então, tinha determinados cargos lá que era o gerente de relacionamento. O que o gerente de relacionamento faz? O gerente de relacionamento, ele tem uma carteira de clientes que ele atende, de síndicos, né? O cara vai atender lá, por exemplo, 40, 50 condomínios. Então, ele atende os síndicos do condomínio, o dia a dia, programa o pagamento daquele condomínio, né? Faz os lançamentos todos contábeis lá na conta do condomínio, dá assessoria para os síndicos, assessoria para os condôminos, tudo isso. Mas ele tem uma outra função também, que é
era uma função difícil de você treinar a pessoa, que era treinar esse gerente para ele ir nas assembleias do condomínio. Quem mora em condomínio, já participou de assembleia de condomínio, sabe o que eu estou falando. Condomínio, de vez em quando, tem a assembleia do condomínio, a reunião dos condôminos, onde tem uma pauta para seguir, né? Tem os assuntos para você deliberar, para você votar, se vai fazer uma cota extra, se vai fazer uma obra, o que vai ser feito. Então, essas assembleias têm todo um ritual. É a briga do condomínio, é uma confusão só que vira. No final das contas, é uma brigaiada danada. Nossa, nem todo condomínio, mas uma boa parte dos condomínios dá muita briga, essas assembleias de condomínio. Eu já, 20 anos, minha filha, indo em assembleia de condomínio. Nossa, você não sabe o que eu já vi. Mas então, pessoal, olha só, esse gerente que atende o condomínio, quando o condomínio faz uma assembleia, normalmente ele vai para secretariar a assembleia. O que é secretariar? Ele vai para ficar lá sentado na mesa, para dar assessoria durante a assembleia, porque tem uma legislação, né? Porque, de repente, o condomínio o síndico resolve aprovar uma determinada coisa interna lá, e aquilo fere a lei. Então, o gerente do condomínio, esse gerente lá, de relacionamento, ele tem que estar lá para falar, opa, peraí, gente, isso aí vocês não podem sair aprovando assim, não. Isso aí tem uma legislação no Código Civil que fala isso, isso e isso. Então, para você aprovar isso, primeiro você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você não pode chegar aqui hoje e sair aprovando isso que você está ferindo a lei. Então, ele tem que ter esse conhecimento. E ele tem que entender sobre a condução desses trabalhos, né? Porque, de repente, um cara lá dá uma opinião, aí todo mundo é leigo, vai seguir, querer seguir a opinião do cara, ele tem que estar preparado para fazer a intervenção e conduzir o trabalho, e no final, depois de tudo aprovado bonitinho, ele tem que fazer a ata daquilo. Então, como é que você vai treinar um gerente desse através de instrução audiovisual, através de uma palestra? Impossível. Então, para isso lá, a gente utilizava muito essas simulações, esses jogos de negócio, esse tipo de coisa. A gente simulava uma assembleia de condomínio. Como assim? Periodicamente, tinha esses treinamentos lá, né? A gente reunia um grupo de pessoas, esses gerentes novos que estavam entrando, que precisavam aprender a conduzir as assembleias, ele ia participar lá desse treinamento, dessa simulação. A gente simulava uma assembleia de condomínio, fazia lá uma pauta, um edital de convocação com uma pauta para seguir, como se fosse uma assembleia real do condomínio, elegia o presidente da assembleia, como é feito lá no condomínio lá, alguém ficava lá como se fosse o síndico do condomínio, um ia fazer o papel de presidente da assembleia, e aquele treinando, né, aquela pessoa que estava passando pelo treinamento, ia ficar lá no papel de secretário. Ali ia uma simulação, aí começava a assembleia, a gente fazia igualzinho, como se fosse uma assembleia mesmo. E aí era tudo programado, a gente pedia para alguém, no meio do caminho, dar um palpite errado lá, para ver se o gerente que estava treinando, se ele ia fazer a intervenção conforme deveria. Opa, peraí, isso aí você não pode aprovar aqui. Tem que, né, tem uma legislação para seguir. Porque aí, se ele não fizesse as intervenções, aí depois a gente ia apontar para ele, né? O gerente lá da empresa ia apontar, fulano, ó, você viu? Fulano aí deu uma sugestão para aprovar um negócio, o pessoal caiu na onda e aprovaram. Isso aí não poderia ter sido aprovado aqui nessa assembleia. Você deveria, aí a pessoa, ela ia estar vivenciando aquilo no dia a dia, né? Até ela ia vivenciando, passava por vários treinamentos, até que ela começava a ir nas assembleias reais dos condomínios com um instrutor para ensinar para ele. Então, é um processo que assim, a pessoa demorava para ela aprender, para ela estar apta a ir sozinha. Para ir sozinha numa assembleia, comandar uma assembleia. Pensa só, muita responsabilidade. Então, só para a gente encerrar aqui, que eu vou dar um intervalinho, e depois eu já volto falando da prova já. Que aí, ó, aqui com esse exemplo que eu dei, ó, você tem uma simulação, né? Eu quis dar esse exemplo para você entender, um método de treinamento que representa uma situação real
em que as decisões dos aprendizes levam a resultados que refletem o que aconteceria caso estivessem realmente no trabalho. Você tem estudos de caso. Estudo de caso também a gente usava muito. Eu vou dar um exemplo aqui também. Descrição de como os funcionários ou a organização lidaram com uma situação difícil que ela passou. A empresa passou por uma situação difícil, eles resolveram aquele problema, aí aquilo serviu para um estudo de caso futuro, né? Então, lá também a gente usava muito. Determinados problemas que aconteceram no condomínio no passado, né? Um problema sério que aconteceu, foi trazido para a empresa, a gente estudou aquele problema, arrumou a solução para o problema do condomínio, deu certo, a solução foi bem aceita, resolveu, sanou o problema do condomínio, então isso aí virou um estudo de caso. Quando entravam novos funcionários lá, que a gente ia fazer esses treinamentos, então pegava aquele caso lá e trazia, formava-se os grupos, falava, gente, isso aqui é um estudo de caso, o problema que a gente já teve no passado, então dava um problema, né? Vamos ver que tipo de solução vocês arrumariam para esse problema. Formavam os grupos, aí cada grupo eles debatiam, davam um prazo lá, 20 minutos, para os grupos se debaterem, cada grupo ia arrumar uma solução para o problema, depois cada grupo apresentava a solução que eles arrumaram, e a gente tinha a nossa solução do passado, né? Aí a gente vê, às vezes acontecia daquele grupo novo lá, arrumar até uma solução melhor do que a gente arrumou lá no passado, né? E aí aquilo cada vez mais ia somando, né? A gente ia refletindo até melhor sobre aquele problema, que às vezes acontece de um outro condomínio passar pelo mesmo problema. Então, a gente já tinha um exemplo do passado, já teve as resoluções dos casos que a gente fez, que a gente até enxergou uma possibilidade melhor, e a gente estava até arrumando soluções melhores para serem aplicadas no futuro, ao mesmo tempo em que estávamos treinando as pessoas. Então, quanto isso é bacana. Agora, você vê empresas pequenas por aí, às vezes, é difícil você ver um tipo de aplicação, de um estudo de caso. Gente, eu falo, às vezes, muito de empresa pequena, né? Não, gente, não quer dizer, nossa, o professor vive falando mal de empresa pequena. Não é assim, não, gente. Não entenda errado, não, tá? É porque, às vezes, eu falo, porque em grandes organizações, quando a gente vai olhar uma multinacional, aí você pega, por exemplo, aí, uma Nestlé da vida, você pega uma White Martins, são grandes organizações multinacionais, vai lá analisar o RH de uma multinacional dessa para você ver. Tem gente lá no RH, os diretores de RH, gerente de RH, que são pessoas altamente treinadas, altamente capacitadas. Pessoas que estudaram anos e anos e anos. Pessoas que têm pós-graduações, que têm mestrados e têm doutorados em RH. Então, são pessoas altamente capacitadas. Então, a probabilidade é muito grande de que numa multinacional dessa, eles façam a coisa lá como manda a teoria, como manda o figurino, né? E o que mais a gente vê erros são empresas menores. Mas tem empresas pequenas também fazendo a coisa certa, né? Não quer dizer, eu não quero que vocês entendam o que eu estou falando, que toda empresa pequena faz a coisa de qualquer jeito e faz errado. Não. Eu também já vi empresas pequenas também fazendo a coisa certa. Só que, numa grande parte das vezes, eu vi empresas aí pequenas cometendo erros aí, fazendo a coisa de uma forma que não era a mais correta, né? Porque, às vezes, o diretor da empresa, que toca a empresa, que é o principal executivo da empresa, ele tem uma formação numa outra área, que não é administração, não é RH. O cara é formado em direito, né? Então, às vezes, falta para ele algum conhecimento nessa área de RH, de como chegar e dar um treinamento realmente, e não tem um RH muito bem estruturado, às vezes está começando. Tem muita empresa pequena que não tem RH ainda, eu já vi, é comum, né? Então, estou aqui, gente, não entenda que eu esteja aqui querendo falar mal de empresa pequena, não é isso, não. Pessoal, vamos fazer uma coisa, olha só. Como eu falei, infelizmente o nosso tempo está meio curto, eu tenho que falar da prova.
Você em casa pode dar uma lida depois nesse materialzinho, ó, tá falando de jogos de negócios, tá falando de dramatização, que dramatização, na verdade, ele é muito parecido com essas simulações aqui que a gente falou, né? Que a dramatização, na verdade, o que que é? Ela que é aquele exercício que a gente fazia lá, simulando uma assembleia, era, na verdade, como se fosse também uma dramatização. Cada um ia fazer um papel, né? Assumem papéis como gerente, cliente, funcionário, cada um assumia um papel, um assumia o papel como se fosse o síndico do condomínio, o outro assumia um papel como se ele fosse o presidente da Assembleia, e os outros assumiam os papéis dos condôminos. E aí a gente fazia uma simulação, uma dramatização ali, uma encenação, teatro mesmo, simulando uma situação real de uma Assembleia de condomínio. Então, se você trazer isso para dentro da sua realidade, da sua empresa, dá para você também entender como isso pode ser aplicado lá, né? E aí tem os métodos de formação de grupo, que se você ler depois isso aqui, você vai conseguir entender o conceito. Quando a gente voltar depois da prova, eu vou tentar voltar rapidamente nesse assunto aqui, para a gente poder fazer uma conclusão, um encerramento, falar um pouco mais sobre o e-learning, né, que é o aprendizado à distância, né, o aprendizado online, mídias sociais, tá? Aí a gente fala um pouquinho mais e faz o encerramento dessa unidade 2, porque depois é você executar e avaliar, tá? Não tem tanto mistério, não. Se você lê aqui o material, aqui, o livro do Chiavenato, tá? Você vai entender. Você tem o livro do Chiavenato também, ó, a avaliação do programa. É tranquilo de você dar uma lida aqui e entender. Quando a gente voltar da prova, aí a gente faz um encerramento aqui, tá? Eu prefiro dar um intervalinho agora, e 8h15 eu volto, abro a prova para vocês aqui, e a gente dá uma lida toda na prova, para você poder entender o caminho certo para você seguir para tirar 10. 10 não, 8, né? Porque tem atividade supervisionada lá. Então, 5 minutinhos, 8h15 eu estou voltando aí. Beleza? Pessoal, então vamos lá, então, dar sequência aqui, para a gente encerrar. Vamos falar da prova, né? Para quem chegou depois, pessoal, deixa eu só rapidinho, porque teve gente que depois entra no meio da aula, né? Só para relembrar, nós passamos a entrega da APS para semana que vem, dia 15 também, junto com a prova, até 10 horas da noite. E não vai ter mais apresentação da APS por causa daquela paralisação que acabou atrasando um pouquinho a nossa vida, né? E a faculdade resolveu não prorrogar também a semana de prova, então a gente acabou ficando aí meio no laço, aí em cima da hora aí para a gente poder encerrar a matéria. Mas, graças a Deus, deu para a gente ver o que tinha que ver. Alguma coisinha que ficou aí na prova, depois que passar a nossa prova, a gente finaliza essa unidade 2 aí, tá? Vamos para a prova, então, que já está lá postada lá no Classroom para vocês. Olha lá, ó, vamos ver primeiro rapidamente os critérios de avaliação. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, não, porque no período passado eu já cansei de falar para vocês, né? Que a gente não vai ficar com muito rigor aqui de correção, de normas de ABNT, não é esse o objetivo. Eu só peço para você, né, mande um pouquinho caprichada, dá uma caprichadinha na formatação, para também não ficar muito ruim, né? E aí a gente vai ver a aplicação do conteúdo visto, domínio do conteúdo, realmente perceber se que o aluno entendeu a matéria. A prova ela é feita individualmente, né? Vai mandar lá no Classroom individualmente, diferentemente da APS, que a APS você faz em grupo, você pode só um do grupo mandar, tá bom. Não precisa de todo mundo mandar APS lá no Classroom, não, tá? Só um mandando já é o suficiente, agora a prova é individual, então todos têm que mandar, tá? E eu peço também para você, pessoal, para você tirar, depois que você resolver a prova toda, tira aqui o enunciado da questão e mande só a resposta, tá? Porque é só relembrando, né, pessoal? A gente pede isso.
Porque é um volume muito grande de alunos, ao mesmo tempo, mandando provas pelo sistema. E quanto maior for a prova dos alunos... Pode botar as respostas tudo na última página, assim, uma embaixo da outra? Botar a resposta do quê? Deixar todas as respostas juntas na última página, uma embaixo da outra, pode ser? Sim, mas bota o número da questão, né? Óbvio. Não, é óbvio, mas porque o ano passado, o período passado, Nossa Senhora, que teve de aluno que me mandou, parece que ele não entendeu bem, ele tirou o número da questão também. Ele mandou as respostas assim, tudo soltas, aí eu não sabia, sabe? Aí você tem que ficar pensando, não, isso aqui é a resposta de qual? Então, pô, é muita prova para corrigir, imagina, são mais de 400 alunos que eu tenho. Esse período deu mais de 400 alunos, então, com turmas grandes, de 80 alunos, 60 e tantos, 70 e tantos alunos. Eu tenho uma turma que parece que deu mais de 90 alunos. Todas as provas individuais, pensa só. Né? Então, correria para corrigir prova. Aí o aluno me manda a prova, né, meio confusa, dá trabalho, eu tenho que ver essa resposta aqui é de quê. Então, você pode, aqui, ó, tira a questão, deixa só o enunciado, ó, na questão 1. E aqui você responde lá, né? E senão as provas ficam extensas demais e carregam o sistema. Imagina, são, sei lá, 20 mil alunos mandando prova a semana inteira aí, carrega um pouco o sistema. Tente ver se ela dá 2 páginas. Se passar um pouquinho, eu não vou descontar ponto, não, tem problema. Né? Porque às vezes o aluno também quer trabalhar um pouquinho mais a resposta, e aí a prova dele deu 3 páginas. Eu não vou descontar ponto do aluno, não. Pode ficar tranquilo, né? Também não tem necessidade de você mandar a prova de 5, 6 páginas também. São 3 questões apenas, né? Então, ela não precisa enviar as perguntas, apenas o cabeçalho. O cabeçalho que eu falei, isso aqui, né? Ó, preencha aqui seu nome bonitinho, tal. Cabeçalho com o número de cada questão e a respectiva resposta. Vai me mandar até o dia 15/4, às 22 horas, que é na quinta-feira que vem. Vai valer 8 pontos, tem os 2 pontos da APS, tem uma atividadezinha que eu passei para você, quem fez e me mandou lá, vale meio ponto, né? Vou considerar também lá, tá? Não tem problema não. Mas quem não fez também não tem problema, a prova vai valer 8, a APS vai valer 2, a pessoa tem 10 pontos lá, beleza para ela. Vamos lá, primeira questão, está falando de avaliação de desempenho e está falando de efeito halo e efeito Warne, lembra? Tem lá um vídeo nosso, deixa eu ver se está aberto aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou aqui, ó. Se eu não me engano, deixa eu ver se é o vídeo 2 aqui. Lembrem que aqui, ó. Aqui. Opa, peraí, eu estou falando aqui. Em algum desses primeiros vídeos aqui, ou 2 ou 3 aqui, eu falo sobre efeito, ó, onde eu falo de escala gráfica, escolha forçada, aqui tem algum lugar eu falo de efeito halo e efeito Warne, tá? Mas se você pesquisar na internet aí, o que mais tem aí é sites explicando o efeito halo e efeito Warne. Eu deixei um site aqui que explica, né? Vamos lá então, ó. A questão é a seguinte, um site publicou a seguinte matéria. Você tem aquela sensação de que seu trabalho é subavaliado, que alguns de seus colegas são extremamente valorizados, apesar de demonstrarem algumas incompetências? Calma, pode ser apenas um erro na avaliação de desempenho. O efeito halo ou o efeito Warne, né? Então, explique o que é o efeito halo e o efeito Warne e demonstre como eles podem prejudicar a avaliação de desempenho de uma empresa. Então, gente, eu tenho um vídeo que eu explico isso aqui nos mínimos detalhes para vocês. Só você, onde eu falo lá daquelas métodos tradicionais de avaliação de desempenho, se eu não me engano, o vídeo 3, a aula 3, eu estou explicando muito bem esse efeito halo e efeito Warne. Aqui, ó, quer ver? Se você pegar lá, vou até mostrar para você aqui, ó, na nossa unidade 1, né, que fala de avaliação de desempenho. Quer ver? Deixa eu mostrar para você aqui, para facilitar. Aqui, ó.
onde eu falo aqui, ó, de potenciais problemas nas avaliações de desempenho. Aqui, ó, efeito halo e efeito Warren. Então, na aula que eu falei desses potenciais, então, olha lá, potenciais problemas. Vou até já achar o vídeo aqui para você, ó. Quer ver? Como eu amo vocês demais. Acho que é o vídeo 2, então. Exatamente. No vídeo 2, eu estou falando dos potenciais problemas nas avaliações de desempenho. Aí, olha lá, ó. Potenciais problemas, estou falando de efeito halo e efeito Warren. Eu estou explicando ele lá. Mas aqui, rapidamente, ó. Rapidamente, para você entender. Na prova está falando lá, ó, se algum de seus colegas são extremamente valorizados, né? Apesar de demonstrarem algumas incompetências, o que é isso? Às vezes aquela pessoa, né, ela tem uma competência muito grande numa determinada área, aí ela é bem avaliada nas outras também. Então isso é comum, às vezes, é um erro de interpretação na hora de fazer a avaliação de desempenho. E se a empresa, de repente, usa aqueles métodos tradicionais, que são subjetivos, né? Porque quando você está avaliando por aqueles novos métodos mais modernos, avaliação por objetivos, a Balanced Scorecard, esses novos métodos, eles eliminam um pouco essa subjetividade, porque você está avaliando com base em metas, lá, em indicadores, né, de desempenho. Então, quando você faz uma avaliação com base em indicadores, em métricas, em metas e tal, você elimina bastante esses efeitos aqui, que normalmente tem quando eu estou fazendo aquela avaliação, por exemplo, de escala gráfica. Então, eu estou avaliando uma série de quesitos lá do funcionário. Aí, de repente, o camarada, um exemplo, né? Ele é muito bom em Excel. Pegar aquele exemplo que a gente deu. O camarada chega, ele domina, mas domina mesmo Excel. Então, o avaliador, às vezes, fica encantado de ver o conhecimento que o cara tem no Excel, dominar tão bem aquelas ferramentas, ele acaba extrapolando isso para as outras avaliações e avaliando ele bom nas outras coisas. Mas, às vezes, o cara ele é muito bom no Excel, mas ele tem deficiências. Às vezes, ele não trabalha bem em equipe, às vezes, ele não se dá muito bem com a equipe, ele, sabe, tem outras deficiências, mas o avaliador julgou mal e se deixou levar pelo efeito halo. Então, é esse que é o efeito halo aqui, né? Explicando para vocês aqui mais uma vez. E, pessoal, aqui, ó, como eu amo muito vocês, ó, eu ainda deixo aqui ainda um site que está explicando, para facilitar a sua vida ainda mais. Ah, não, professor, mas aí também o senhor está facilitando demais a nossa vida. Ah, mas eu amo vocês. Né? Então, esse site aqui explica lá, efeito halo, ele explica o efeito Warren. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, vai facilitar bastante ainda. É bom que você dá mais uma estudada também aqui, lê um novo site aqui, falando do assunto, ó, efeito halo, efeito Warren, tal, direitinho. Então, é uma questãozinha que não tem muito o que eu ficar explicando mais, não. Né? Aí você desenvolve a questão. Não quero que você fique copiando e colando do site. Eu deixo um site lá para mais um material para você poder estudar, né? Para complementar o que eu já falei na nossa aula, que você tem o vídeo lá gravado. Então, também uma questão, vou até pular para a próxima. Depois, se tiver alguma dúvida aí, vocês me falam. Questão 2. Deixa eu passar para baixo aqui para ficar mais fácil de visualizar. Questão 2, também de avaliação de desempenho. Como eu disse, a gente teve pouco tempo para falar de treinamento, então são duas questões falando de avaliação de desempenho, que a gente teve tempo para falar, né, mais coisas aqui. Então, essa questão agora é falando das diferenças dos métodos tradicionais para os métodos atuais. E também tem um vídeo também lá no meu canal, teve uma videoaula que a gente falou bastante coisa sobre, né, essas diferenças dos métodos tradicionais. Vamos ver o que está falando a questão aqui, eu dou mais uma explicada para você. A questão fala o seguinte, ó, você trabalha no RH de uma empresa que aplica métodos tradicionais de avaliação de desempenho há anos. Quais são mesmo esses métodos, gente? Ó,
Os métodos tradicionais de avaliação de desempenho, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Depois dos tipos de avaliação, eu entro aqui na unidade 1, ó, métodos tradicionais de avaliação de desempenho. Então, escalas gráficas, eu tenho escolha forçada, eu tenho pesquisa de campo, eu tenho método de incidentes críticos, eu tenho listas de verificação, são todos métodos tradicionais de avaliação de desempenho, que a gente chama, né? Os métodos tradicionais, que até tempos atrás aí eram muito utilizados e tal. Eles vieram perdendo um pouco o seu valor. Eu expliquei isso na aula, ó, onde eu falo que as críticas aos métodos tradicionais, a gente fala o porquê que eles hoje não estão sendo tão utilizados por empresas mais modernas aí, elas estão dando preferência às novas abordagens, né? Que são os métodos de avaliação participativa por objetivos, que eu expliquei, avaliação 360 graus, Balanced Scorecard, avaliação por competência. Então, aqui na questão está falando, ó, essa empresa, ela adota há anos, ela adotou, durante muito tempo, ela adotou o método de escalas gráficas, mas como a diretoria, faltou um ó aqui, mas com o tempo, a diretoria percebeu que este método apresentava como principal ponto fraco a superficialidade e a subjetividade na avaliação de desempenho. Realmente, a gente viu, né? A escala gráfica é meio subjetivo. Por que eu dei esse ótimo para a pessoa e não bom? E eu também me deixo levar pelo efeito halo também, avalio bem tudo, então ela é meio subjetiva. Depois, a empresa mudou para o método de pesquisa de campo. Mas, com o passar do tempo, também percebeu problemas nessa metodologia. Principalmente, pouca participação do avaliado. Tanto na avaliação, quanto nas providências. Se você quiser lembrar, né, nesse meu material, eu tenho as vantagens e desvantagens de cada um. Ó, todo método que eu mostrei para vocês aqui, eu mostro as vantagens e desvantagens deles. Então, se você pegar aquele pesquisa de campo, ó, realmente a desvantagem dele, ela tem pouca participação do avaliado. Realmente, eu expliquei isso na aula, né? Mas aqui é só o enunciado da questão. Vamos lá, então, ó. Como haverá uma reunião de diretoria em breve, e esse assunto será tratado, um dos diretores lhe pediu para realizar um pequeno estudo para ser levado para a reunião, com o objetivo de convencer aos demais diretores a deixar de lado esses métodos tradicionais e adotarem métodos mais modernos, como, por exemplo, a avaliação por objetivos, a avaliação por competência, o Balanced Scorecard, que utilizam objetivos, metas, indicadores, etc., como critério de avaliação e eliminam um pouco da subjetividade. Então, o cara te pediu o quê? Para realizar um pequeno estudo, para ser levado para a reunião, para convencer os diretores a deixar de lado esses métodos tradicionais e adotarem métodos mais modernos. Então, você tem que elaborar um pequeno estudo com duas questõezinhas, ó. Elabore um pequeno estudo falando quais são os motivos para acabar com os métodos tradicionais de avaliação de desempenho e quais são os benefícios em adotar modelos mais novos de avaliação de desempenho. Não, professor, muito difícil essa questão. Não é, porque eu ainda tenho um site aqui, gente, ó, onde ele vem explicando os motivos para você deixar de lado essas avaliações tradicionais, os benefícios que esses métodos modernos trazem. Tem um site aqui já dando de bandeja para você a coisa. É mesmo, mas é para forçar você a dar mais uma estudada, ler um site diferente. Não estou conseguindo ampliar a letra aqui. Ampliou. Olha lá, ó. O site chama Poder da Escuta. 4 motivos para você acabar com os métodos tradicionais de avaliação de desempenho. Então, se você for ler aqui, ó, ele vem falando quais são esses métodos de avaliação de desempenho, por que as empresas adotam esses métodos tradicionais de avaliação de desempenho. Vamos você dar uma lida aqui, um site bacana.
Qual a importância de utilizar? Se você for lendo aqui, ó, ele já está mostrando ó, quais são os motivos para acabar com esses métodos. Então, eu não quero também que você copie e cole, não. Dá uma lida aqui, entenda. Além do que eu já tenho falado no meu vídeo lá, eu tenho gravado, né? Um dos motivos para você deixar mais de lado esses métodos tradicionais é a subjetividade. Ele não tem um critério, não tem um indicador, não tem nada. Por que você deu bom para um funcionário e para o outro você deu ótimo? É subjetivo, né? E aí, aqui o site ainda está falando, ó, esses métodos, eles tratam o indivíduo de forma simplista. Outra coisa, ó, o ciclo anual de avaliações não acompanha o ritmo dos modernos negócios. Então, você dá uma lida aqui, entende, tente relatar com as suas palavras, tal. E aí ele ainda vem falando, ó lá, quais são os principais e mais atuais modelos de avaliação de desempenho. Ele está falando aqui da avaliação por objetivos, que nós falamos. Ele está falando da avaliação 360 graus, que nós falamos. Ele está falando de avaliação por competências, que eu também falei bastante para vocês. Aí ele fala, ó, quais os benefícios em adotar métodos mais novos de avaliação de desempenho? Então, gente, a resposta, ó, tanto para a letra A quanto para a letra B, além de ter no meu material, ter no meu vídeo, você ainda tem no site aí, ué. Então, se você me falar que está muito difícil essa prova, eu vou lá na sua casa dar um cascudo na sua cabeça. Não tem como, né? É uma prova mais para você consultar e elaborar uma respostinha bacana e colocar na prova aí. Não tem como você ter trabalho para fazer isso. E a terceira questão, ela fala de treinamento e... Isso aqui não é métodos práticos, não. Isso aqui está errado. Treinamento e desenvolvimento, na verdade, são as etapas. Depois eu vou até substituir a prova lá. Etapas. Tá? Avaliação. Não, né? Etapas de treinamento e desenvolvimento. Errado ali, mas depois eu vou mudar lá o negócio que está lá no site. Que vai copiando e colando de um lado para o outro, acaba copiando e errado. Ó, questãozinha simples também. Você foi contratado recentemente para o RH de uma empresa, com a missão de ajudá-los a implantar um programa de treinamento e desenvolvimento, que deverá fazer um pequeno estudo para ser apresentado à diretoria. Portanto, questão, faça um pequeno estudo contendo as etapas de um programa de treinamento e desenvolvimento, descrevendo sucintamente como realizar cada uma das etapas. Então, nós vimos hoje aqui, apesar da gente não ter encerrado o material, tem aqui no meu material todo aqui falando das etapas que nós não... eu só não li aqui o material, mas lá no início da aula de hoje, né, eu falei aqui bastante coisa sobre essas etapas. E você ainda tem aqui o site, ó, que ele vem falando detalhadamente o que tem que ter nessas etapas. Quer ver? Olha aqui, que bacana. Vou aumentar um pouquinho a letra. Ó, esse site que está ali, ó lá, ele está falando o que é treinamento e desenvolvimento. Espera aí, quer ver? Ó, 4 etapas, as mesmas etapas, ó. Ele vem explicando o levantamento das necessidades de treinamento, que é a primeira etapa. Então, também não quero que você fique copiando e colando, não. Você viu a minha explicação, tem um texto aqui explicando. Olha lá, você fazer levantamento das necessidades de treinamento. O site está explicando para vocês. Aí, etapa 2, o planejamento das ações. Como é que você vai, né, fazer esse planejamento. Escolha da metodologia, tá vendo? Eu mostrei hoje para vocês aí diversas metodologias. Aí vai, etapa 3, a execução do projeto, colocar isso em prática. Então, você está no site te explicando aqui como fazer isso. E, por fim, a última etapa, a mensuração e avaliação. O site também está te explicando aqui como fazer isso. Você tem o meu texto também, tem o livro do Kia Venato para te ajudar. Gente, então, questão provinha mais fácil do que essa aqui.
só se eu for lá na sua casa, sentar junto com você e te ajudar a fazer a prova. Gente, alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Não, Natália, eu não vou estipular mínimo de linhas, não. É o que eu peço, gente, em toda prova, né? Usa o bom senso. Né? Usar o bom senso. Não tem um mínimo, não, mas, por exemplo, vamos tentar dar um exemplo aqui para você entender, né? Eu peço para você fazer um pequeno estudo, não é porque é pequeno que tem que ser só 2 linhas. Um pequeno estudo das etapas de pronto. Então, são 4 etapas. E descreva sucintamente como realizar cada etapa. Então, você tem, porque às vezes eu fico triste com o aluno e desconto o ponto, porque é o seguinte, ó, você tem um vasto material para você poder consultar. Não é? Exatamente, Douglas, é a qualidade, mas agora, analisa aqui comigo, você tem um vasto material, você tem a minha apostila, meu PowerPoint, você tem o livro do Chiavenato em PDF, na minha apostila tem o número da página de cada assunto, tem lá para você ir lá no livro, você estudar um pouquinho mais. Eu estou te dando um site que também tem uma explicação, são sites bons, que eu pesquisei o site para botar ali para você, não foi qualquer site que eu vi que eu botei lá, não. Eu vi um site que está falando muito bem lá, explicando muito bem a questão. Então, você tem o meu material, o livro do Chiavenato, e você tem o meu vídeo, da minha videoaula explicando, e você tem um site explicando. Aí no ano passado, ainda tem aluno que vai lá e responde uma questão com 2, 3 linhas. Aí eu te pergunto, tem como você responder isso aqui? As 4 etapas do treinamento e desenvolvimento, descrevendo sucintamente em 2, 3 linhas? É impossível. Aí não dá. Aí eu desconto o ponto, o aluno vai lá, professor, mas o senhor falou que é um pequeno estudo. Tá, mas não é em 2 linhas também, não. Gente, no mínimo, um pouco mais de meia página, aí não é possível. Não é? Senão também você está fazendo um estudo muito, muito resumido. Isso você tem que entender o seguinte, você está fazendo um estudo para ser levado para a diretoria. Igual eu estou falando, não precisa de ser uma página inteira, uma página e meia, não precisa de ser uma resposta. Mas também não pode ser 2 linhas. Né? Da mesma forma as outras questões. Né? Não precisa de ser uma página inteira para cada resposta. Mas também não pode ser uma 2 linhas. Aí é um bom senso seu. Se você me deu uma resposta curta, mas falou tudo que tem que falar lá, realmente demonstrou o que tinha que falar, uma resposta curta, eu entender realmente, ótimo, beleza, parabéns. Você tem que ter essa capacidade de sintetizar a ideia, né? Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Na questão 3, o senhor quer que a gente desenvolva a parte teórica. Sim. Tá. Teórica, vai explicando. Precisa de dar exemplo, que tipo de treinamento vai fazer. Vamos fazer um treinamento assim, assim. Não. É as etapas e descreva sucintamente como realizar cada etapa. Eu quis botar uma questão mais simples, que a gente não deu tempo também de se aprofundar demais em treinamento, né? Tá? Então, não precisa de explicar treinamento como é que vai ser feito, tal, não. São as 4 etapas e explicar cada uma delas. Alguma dúvida? Certinho, dona Jéssica? Dona Natália, seu Miquéias? Professor, nessa terceira aí, que a gente vai falar das 4 etapas, a gente pode usar o mesmo nome que o senhor deu lá no site, só que a gente vai escrever com as nossas palavras o nosso entendimento. Sim. Beleza. Gente, é provinha para todo mundo tirar 8 na prova. Professor.
Vamos lá, um de cada vez. Miqueias, vamos lá, vamos ordenando aqui. Miqueias, diga aí. Deixa eu perguntar, mesmo não fazendo parte da disciplina, essas ferramentas que a gente falou durante a aula, a gente pode utilizar para Claro! resposta da prova? Claro, ó, gente, inclusive, eu estou dando aqui um site aqui, que é um site que eu vi, que eu gostei, que eu estou dando de exemplo aqui para você, para te ajudar. Se você quiser pesquisar outros sites, outros materiais, tiver algum material que um outro professor passou numa outra disciplina, que possa complementar, pode utilizar também, ótimo. Não tem problema não. Tá? Quem que era a outra pessoa que queria falar, além do Miqueias aí? Ô, professor, tirar uma outra dúvida rapidinho. Se a gente pesquisar em outro site, o senhor quer que a gente coloque a fonte também que a gente pesquisou ou não precisa? Não é obrigado, não. Se você quiser colocar, é bom. Mas não vou cobrar que me mostre de onde tirou, não. É porque eu vi que o senhor falou que a gente pode fazer uma outra folha, né, para botar só as respostas, no máximo 2 folhas. É por isso que eu te perguntei. Tá. Então, eu também falei aqui, né? A gente pede, né, para o aluno, no máximo 2 páginas, mas eu falei, se passar também um pouquinho, não vou descontar ponto, não. É só para também o aluno, porque senão tem uns alunos também que começam a encher linguiça demais do negócio. Aí eu abro a prova do aluno, não estou brincando, não, isso acontece. Aí, 6 páginas de prova. Poxa, aí eu estou pedindo, não é porque eu tenho preguiça de corrigir, não é isso, não. É porque eu falei o porquê, né? São muitos alunos acessando o mesmo sistema para enviar a prova ao mesmo tempo. O arquivo, quanto maior o arquivo, mais carrega. Imagina, não são 2, 3 alunos, são 20 mil alunos durante essa semana que vão estar enviando prova. Então, sim, a gente pede para o aluno ter um bom senso para tentar ser o mais objetivo possível. Mas se também a prova do aluno der 2 páginas e meia, 3 páginas, quer dizer que eu vou descontar ponto, não, tá? Tem mais aí? Não, gente, tem aquele pessoal que tem dificuldade, tá, Jéssica Mendes? O pessoal que tem dificuldade, não tem computador, tá sem computador, tá sem acesso à internet ou a um sistema e tal. Se não tiver, não tem problema não, pode fazer a prova manuscrita, tira uma foto e posta lá, vou aceitar sim, tá? Nesse momento que a gente está vivendo, tem que ter bom senso de entender que, né, os alunos têm suas dificuldades, não tem problema não. Mais alguém? Senhor Igor, Gabriel, Ellen, Douglas, Daisy, tá tudo ok? Valeu, Francisco. Gente, então, parece que tá ok. Para encerrar, pessoal, só quero, então, para me despedir, só pedir a vocês, por favor, outro dia eu até mandei um áudio, mandei texto para os grupos todos aí, tenham bom senso, eu me coloco à disposição para ajudar, né? Agora evita de ficar igual certos alunos falam, professor, olha a minha prova se está certa aí. Eu não posso. Eu vou olhar se a prova está certa quando eu for corrigir. Tirar dúvida é uma coisa. Olhar se a prova está certa é outra, né? Então, se alguma coisa aí não ficou muito clara, se você quiser me mandar, pode me mandar um WhatsApp pedindo maiores esclarecimentos sobre alguma questão aí. Eu vou ajudar você da melhor forma possível. Só não posso ficar olhando se sua prova está certa ou não. Não, professor, só para ver se está no caminho certo. Não posso. Aí não posso tirar dúvida. Se você não entendeu a questão, eu te esclareço melhor aquela questão, tá? Aí pode me mandar lá no WhatsApp também que eu fico à disposição. Eu estou com um tempo meio limitado também, às vezes eu não respondo na hora, mas quando eu puder eu respondo. Pessoal, fiquem todos com Deus. Beijo no coração. Hoje já é quinta, né? Então, bom final de semana para todos aí. Fiquem todos com Deus.
Boas provas aí para todos, né? Gardênia, Karine, Wesley, Mariana. Muito obrigado pela presença, Douglas, Miquéia, Zélia, Jéssica. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Fiquem todos com Deus aí, Boa noite, tá? obrigado, professor. De nada. Boa noite a todos. Boa semana. Boa noite aí, professor. Valeu. Obrigada, tá? Tchau. Valeu, valeu. Senhor melhor, professor. Vocês é que são. Queria ter 5 do senhor na semana. Mas tem muito professor bom por aí. Sou só eu, não. Ah, mas o senhor é muito bonzinho com a gente. Mas não é que o senhor não ensina. O senhor ensina, cobra, mostra, dá conteúdo, mas o senhor é bonzinho com a gente. Isso é muito bom. Não fica pesado, sabe? Até semana que vem. Então, até semana que vem. Beijo, querida. Semana que vem é só para tirar dúvida, né? Oi? Semana que vem é só entrega, né? Semana que vem não vai ter nada, não. É só eu vou estar aqui, porque a prova você pode entregar até às 10, né? Então, uma vez algum aluno quiser ainda tirar alguma dúvida aqui, eu fico aqui, tal, para ajudar, mas não vai ter nada, não. Tá bom. Obrigada, professor. Até logo. Deus, de nada. Para você também, querido.